Shalom. Bem-vindos a mais um estudo da Torá, que é apresentado pela congregação Beit Mashiach. Hoje vamos dar continuidade ao estudo da Carta aos Hebreus. Este é o estudo número 7. Dando sequência então ao estudo, começaremos a meditar a partir do capítulo 12. Então vamos ler os versos 1 e 2. Diz assim: Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Yeshua, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Neste capítulo, o autor foca em pontos importantes que devem ser considerados por todos os que valorizam toda a história da Torá. Temos visto a vida de tantas pessoas que foram usadas pelo Eterno e que foram vitoriosas em suas vidas, que elas nos motivem a assumirmos uma posição firme e irredutível para moldarmos a nossa própria vida, mas olhando também para os padrões divinos de ética e moral. Não os padrões humanos e projeção do ego na sociedade. Devemos olhar as coisas que nos atrapalham, que são as tentações deste mundo, e abrirmos os olhos para identificarmos o pecado onde ele estiver ao nosso redor. Nos é proposta uma competição. Só irá vencer aquele que perseverar. Quem desistir, perderá. Não é uma corrida para sabermos quem chega primeiro, mas sim quem vai até o fim. Nessa disputa existe apenas o bloco dos vencedores e o bloco dos perdedores. Cada um escolhe onde ficará. Para vencer, é necessário fixar os olhos nas palavras e na pessoa de Yeshua, pelo que ele fez e o que ele representa. É importante entendermos o quanto o nome de Yeshua é valorizado pelos judeus escritores do Brit Hadashah, do primeiro século. Não vamos dar atenção para aqueles que querem diminuir a sua importância. Seguindo então nesse pensamento, vamos ver o verso 3. Diz assim: Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem se desanimem. O exemplo do nível de perseguição que Yeshua suportou deve nos motivar a suportar qualquer coisa. Ele fez isso por nós. Agora devemos fazer o mesmo por nós também, para valorizar o que nos foi oferecido. Disse por nós, porque nossas atitudes e ações não afetam a Ele, mas somente a nós mesmos. E se vencermos, o Eterno se alegrará. Isso é que importa. A nossa grande batalha é contra o pecado. Veja o verso 4. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Esse é o nosso maior inimigo. Não é Satã. Não são os opositores à pregação da Torá. Não são aqueles que discordam de nós. Não é o governo nem as autoridades. São as nossas fraquezas que nos derrotam. São as nossas paixões que nos vencem e é contra elas que nós lutamos. E você sabe que nessa luta que você tem travado, ainda não derramou sangue para vencer, mas devemos saber que Yeshua já o derramou no nosso lugar. Devemos entender muito bem uma coisa.
Versos 5 até o 7, diz assim: Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suporte as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Devemos acatar a palavra do autor desta carta. Se esquecermos, devemos sempre nos lembrar que toda esta luta que travamos e vamos travar durante toda a nossa vida na Terra não é sem propósito. Ela é muito útil para nós. É tão difícil para nossa mente limitada entender que essa luta desconfortável é boa para nós, que não atentamos que a razão humana é totalmente falha diante da sabedoria do Eterno. Quando aceitamos que estamos sendo fortalecidos com essas lutas, fica muito mais fácil encontrar forças, para resistir. Vamos lembrar do texto que nós encontramos também, que a definição de disciplina. Disciplina é a obediência ao conjunto de regras e normas que são estabelecidas por determinado grupo. Também pode se referir ao cumprimento de responsabilidades específicas de cada pessoa. Essa definição que encontramos em dicionários e que traduz bem o quanto a disciplina é importante. Muitos entendem equivocadamente que disciplina é castigo. Não. Disciplina é uma orientação e o Eterno tem muito prazer nisto. Ao nos disciplinar, o Eterno está nos ensinando quais são as suas regras e o que devemos fazer para obedecê-las. O valor dessa disciplina é tão grande que, se não a atendermos, perderemos algo muito importante para a nossa existência. Vamos ver o verso 8. Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. O entendimento dessa frase nos leva a imaginarmos que um filho ilegítimo não é educado por um pai presente, pois não moram juntos. Mas os filhos legítimos estão sempre aprendendo com o pai. Ainda que essa ilustração não retrate a realidade de muitos, o autor quis ilustrar a verdade de que o Filho de Deus terá o privilégio de ser considerado filho legítimo do Eterno e aprenderá diretamente com ele. Mas o que se rebela contra ele não será educado com a presença do Criador. Vejamos o que ganhamos com essa disciplina. Versos 9 e 10. Diz assim: Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. A disciplina dos pais, ela já é importante, quanto mais a que vem do alto. A disciplina do Eterno tem um conteúdo distinto que, além de nos preparar para uma sadia vida na sociedade, ela nos prepara para uma existência no reino do Criador, que é muito diferente do que conhecemos. É certo que a disciplina é desconfortável, tal como um remédio amargo, mas os resultados compensam. Vejamos os versos 11 e 12.
Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. O prêmio recebido pelos disciplinados é tão maravilhoso que certamente nenhum dos filhos do Eterno lamentará o tempo do preparo. Durante o nosso preparo, somos orientados a ajudar os outros na mesma disciplina. Vejamos o verso 13. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. Se andarmos em um caminho reto, seremos referência para quem quiser seguir o mesmo caminho. Estas palavras são de vida para nós. Vejamos o verso 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. O autor entendeu corretamente que deve partir de nós o desejo de sempre termos paz com todos. Mesmo que não haja reciprocidade no intento, isso não importa. Devemos sempre buscar a paz. E Yeshua nos orientou sobre isto. Vejamos em Mateus 5, verso 9. Bem-aventurados os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Esse desejo pela paz é fruto de uma vida em santificação. Ou seja, devemos viver em constante processo de separação da nossa identidade em relação a este mundo materialista e rebelde. A disciplina é tão importante que, na sua ausência, grandes problemas podem acontecer. Vejamos de novo em Hebreus 12, versos 15 ao 17. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Devemos laborar no sentido de evitarmos que as pessoas se distanciem da disciplina. Mas quando isso ocorre, devemos agir para minimizar os seus efeitos, porque são graves. Eventualmente, surgem pessoas que amargam sentimentos de ressentimento e amargura, e o grande problema é que essas pessoas tendem a contaminar outros com as suas lamúrias e reclamações. Se os ouvintes forem disciplinados, eles não darão ouvidos aos queixosos, mas os fracos podem ser contaminados com a escuridão alheia. Alguns se vendem por ninharias e perdem fortunas. É interessante a associação feita pelo autor sobre a nossa condição atual. Vejamos os versos 18 ao 24. Vocês não chegaram ao monte que se podia tocar e que estava em chamas, e nem às trevas, à escuridão e à tempestade, ao soar da trombeta e ao som de palavras tais, que os ouvintes rogaram que nada mais lhes fosse dito, pois não podiam suportar o que lhes estava sendo ordenado. Até um animal, se tocar no monte, deve ser apedrejado. O espetáculo era tão terrível que até
até Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, à cidade do Deus vivo, chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião, à comunidade dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Yeshua, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Nós estivemos diante do monte onde Moisés subiu, e a manifestação da glória do Eterno foi tal que todos ficaram amedrontados, porque essa presença divina os acusava dos seus pecados. Mas estamos diante do Monte Sião, lugar associado a Jerusalém, a cidade escolhida como cidade de Davi, que nos remete a Jerusalém celestial. Todo comentário tenta mostrar que a nossa experiência é bem diferente dos israelitas no Sinai, pois não temos a presença divina. Antes, nos aproximamos do Eterno em alegria e júbilo. Nós não tememos isso. Não tememos a presença divina como os hebreus tiveram naquela hora. Mas nós queremos estar na presença do Eterno com a convicção do significado do derramamento do sangue do justo Messias que nos fala tão alto. Com maior privilégio, maior é a responsabilidade. Vamos ver os versos 25 e 26. Cuidado, não rejeitem aquele que fala, se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus? Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei, não apenas a terra, mas também o céu. Os hebreus viram os sinais vindos do cume do Monte Sinai e mesmo assim acabaram falhando. E olha que eles viram relâmpagos, escutaram o som de trovão, perceberam tremor na terra e com tudo isso eles ainda falharam e foram excluídos da existência como filhos do Eterno. Mas ainda se confirma que aqueles que conheceram o Criador, convencidos pelo Ruach HaKodesh, serão mais cobrados se o deixarem. A nossa geração ainda não viu os abalos feitos de forma milagrosa sobre a natureza, como muitos antigos viram. Abalos que fazem os homens tremerem, mas breve isso será uma nova realidade neste mundo. E esse abalo será também o último. Vamos ver os versos 27 ao 29. As palavras, ainda uma vez, indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Este último abalo fará separação entre o que pode ser abalado e o que permanece intacto. Tudo neste mundo, desde a natureza até a humanidade, serão varridos da existência do jeito que nós a conhecemos. Mas não serão abalados os filhos do Eterno por serem seguros por sua confiança e recebidos pela mão do Criador.
nos tornaremos cidadãos do reino inabalável e eterno, onde usufruiremos da presença constante do próprio Deus, que antes só havia mostrado um pouco da sua glória momentaneamente diante dos homens. Agora vamos passar para o capítulo 13, o último capítulo desta carta. Começando então no versos 1 e 2. Diz assim: Seja constante na amizade fraterna. Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem saber, alguns acolheram anjos. A recomendação agora é para valorizarmos muito a amizade, principalmente entre os irmãos. E darmos também atenção a estender a amizade aos de fora, pois existe a possibilidade de recebermos enviados do Eterno, se não em nossa casa, pelo menos na congregação. A responsabilidade da comunidade deve se estender além das suas portas. Vamos ver o verso 3. Lembremo-nos dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como se fossem vocês mesmos que o tivessem sofrendo no corpo. Nós sabemos que no tempo dos primeiros séculos, a quantidade de irmãos que eram presos por sua fé era bem grande e era importante a comunidade não os desamparar. Mas também é adequado entendermos que os demais presos, mesmo que forem presos merecidamente por terem cometido crimes, precisam ter a oportunidade de conhecer a salvação em Yeshua, pois mesmo que isso não os liberte da cadeia, pelo menos serão libertos do pecado. O conceito do mundo nunca deve moldar o padrão divino. Vamos ver o verso 4. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Os filhos de Deus não podem nunca mudar o que é a ordem do Eterno. Sabemos que o adversário tenta implantar o entendimento torcido de que o homem deve ser livre para fazer o que quiser e que cada um escolhe a sua opção sexual e até o gênero. Quem acatar essa tentação, é bom saber que irá prestar contas no dia do juízo e será condenado. Pois, quer creia, quer não, nada vai mudar. Continuando com suas observações, diz o escritor no verso 5. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm. Porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. O dinheiro, ele é necessário para a nossa sobrevivência hoje em dia. Somos dependentes dele para vivermos na nossa sociedade. Mas quando o acúmulo de dígitos se torna uma obsessão, a idolatria toma conta da vida de uma pessoa. Se alguém não tem o suficiente para o seu sustento e da sua família, então deverá se empenhar e com grande esforço deve galgar um ganho melhor, sem esquecer de que as portas se abrem quando Deus as abre. Mas quando o que recebemos já é o suficiente para não termos motivo para reclamar das necessidades básicas, então saibamos que o Eterno realmente abriu as portas e Ele nos sustenta todo o tempo. Ambições doentias podem se tornar verdadeiras maldições espirituais. Uma confiança sadia permite dizer o que está no verso 6. Diz assim: podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei.
O que me podem fazer os homens? Somente quem conhece o Eterno pode se sentir seguro desta forma. De geração em geração, o Eterno levanta pessoas para serem usadas na liderança. No verso 7, o autor diz assim: lembrem-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Tanto quanto os heróis da fé que estudamos no início deste estudo, que vimos que, mesmo imperfeitos, foram usados pelo Eterno, não procurem os defeitos dos seus líderes, mas as experiências positivas que podem ajudar na sua vida espiritual. A segurança messiânica é um assunto pétreo. Vamos ver o que diz aqui o versos 8 até o 9. Diz assim: Yeshua, o Messias, é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que os comem. Yeshua não muda nunca, ou seja, as suas palavras são as mesmas que foram ensinadas pelos apóstolos. Portanto, devemos tomar muito cuidado quando alguém nos traz ensinos revolucionários, diferentes do que é ensinado no Brit Hadashah. O autor deixa claro que a nossa alma é fortalecida pela graça, ou seja, as bênçãos trazidas pelo Messias, e não por comermos algo cerimonialmente ou mesmo atos religiosos que nada fazem pelo nosso espírito, como alguns apregoam. E sobre a oferta pelo pecado, vamos ver os versos 10 e 11. Nós temos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. O sumo sacerdote leva sangue de animais até o Santo dos Santos como oferta pelo pecado, mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Quando o autor escreveu esta carta, o templo ainda estava em pleno funcionamento, e ele soube fazer algumas analogias sobre este funcionamento. O Messias ofereceu-se a si mesmo como oferta viva. Lá nos versos 12 e 13 diz assim: assim Yeshua também sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Portanto, saiamos até ele fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou. Como o sangue de Yeshua foi vertido diante do Eterno, não precisava ser no templo. Mas o seu corpo foi retirado do madeiro, ressuscitou e subiu aos céus, à semelhança da fumaça dos animais queimados. Tanto o templo construído aqui, como qualquer cidade feita por mãos humanas, perdem o seu valor para nós. Vamos ver os versos 14 e 15. Pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Yeshua, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Nem sequer Jerusalém terrena é tão valiosa quanto o reino que habitaremos. E tudo que é feito tradicionalmente perde a razão de ser, uma vez que o legítimo louvor não é o que ouvimos de gravações de outras pessoas, mas é aquele que sai da nossa alma, passa pela nossa boca e vai até a presença do Criador. Portanto, adore
e louve o seu Deus. Nunca fique calado na presença do Altíssimo. Se existe um paradigma que o mundo espera dos filhos de Deus, é este do verso 16. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Fazer o bem é algo natural do que é nascido de novo. Apesar de existirem pessoas seculares e que até façam o bem, isso não lhes garante que agradem ao Eterno se os seus pecados não forem resolvidos pelo sacrifício de Yeshua. Mas os filhos de Deus, todos devem fazer o bem. É a nossa obrigação. Sobre a liderança religiosa humana, temos uma recomendação do verso 17. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, porque isso não seria proveitoso para vocês. Algumas pessoas têm sido levantadas pelo Eterno para que através delas ele exerça a sua autoridade. Aqueles que são realmente os fiéis escolhidos, esses serão humildes diante do Criador. E mesmo que tenham ainda fraquezas, mesmo assim serão úteis. Mas aqueles que querem usurpar a autoridade que deve vir do alto, serão tropeços na vida de todos que o seguirem. Assim, cada um deve escolher quem aceita que seja o seu líder. Uma vez feita a escolha, devem cumprir o que foi recomendado pelo autor da carta, sabendo que aquele que mais recebe do Eterno, maior será a cobrança. E se os seus liderados não ajudarem, o peso será enorme, reduzindo a capacidade do líder de cumprir o que foi colocado na sua mão. Percebe-se que o autor tinha alguma liderança em algum lugar, não definido no texto, e que permeava entre os líderes messiânicos do seu tempo. Vamos ver os versos 18 e 19. Diz assim: Orem por nós. Estamos certos de que temos consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Particularmente, recomendo-lhes que orem para que eu lhes seja restituído em breve. Nós desconhecemos os detalhes desta solicitação. Não sabemos quem era a pessoa, que grupo a ele se referia, não temos detalhes. Obviamente, quem recebeu a carta sabia do que ele tratava. Muitos estranham a linguagem usada pelos messiânicos do Brit Hadashah e a julgam muito cristã. Vamos ver os versos 20 e 21. O Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Yeshua, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo o bem para fazerem a vontade dele e opere em nós o que lhe é agradável, mediante Yeshua, o Messias, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Existem algumas pessoas que valorizam o que entendem ser uma linguagem judaica ou linguagem da Torá em detrimento de uma linguagem chamada cristã. Mas essas pessoas não entendem que muito dessa linguagem é baseada naquilo que os judeus messiânicos do primeiro século falavam. A valorização do nome de Yeshua como referência ao personagem fica nítida na leitura apostólica. Não é uma alegação do poder místico do nome,
mas ao fato desse nome estar associado àquele que fez tudo acontecer conforme o plano divino. Então, toda vez que esses personagens se referiam a Yeshua, valorizavam o nome de Yeshua, eles não estavam dando tanto valor ao conteúdo em si do nome, mas quando falavam Yeshua, eles sabiam de quem estavam se referindo. Muitas pessoas se chamavam Yeshua naquela época, mas eles se referiam especificamente àquele que foi reconhecido como Mashiach. É evidente que apenas uma carta não pode conter todo o entendimento da Torá. Por isso que ele escreveu no verso 22. Irmãos, peço-lhes que suportem a minha palavra de exortação. Na verdade, o que eu lhes escrevi é pouco. Por isso é que precisamos conhecer toda a literatura da Torá, pois o Ruach nos fará saber tudo o que é necessário. Por conviver com o meio apostólico, fica evidente que o autor estava informado de fatos que envolviam os nomes das pessoas mais conhecidas do seu tempo. Então, no verso 23, ele se refere a alguém assim. Quero que saibam que o nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade. Se ele chegar logo, irei vê-los com ele. Alguns podem pensar que a citação de Timóteo garante que o autor era Paulo, mas devemos entender que Timóteo não era vinculado apenas a Shaul. Ele circulava nas comunidades messiânicas por ele mesmo. Termina agora com a despedida, nos versos 24 e 25. Saúdem a todos os seus líderes e a todos os santos. Os da Itália lhes enviam saudações. A graça seja com todos vocês. Esse líder provavelmente estava em Roma, escrevendo provavelmente para a comunidade de Jerusalém, de onde ele era natural. Contudo, esses detalhes técnicos são menos importantes do que o seu conteúdo, que levantavam pontos muito importantes para nossas considerações. Que esta sétima e última parte do estudo da carta aos judeus messiânicos seja útil para todos. Que o Eterno os abençoe grandemente. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Ve amém.